Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Henrique Neto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui não para responder lista, não para fazer vlog ou comentar alguma leitura. Na verdade eu venho aqui para conversar sério com vocês e expor algumas coisas que eu venho pensando nos últimos dias e eu espero que vocês compreendam. Enfim, como o título do vídeo diz aí embaixo, hoje eu quero conversar com vocês sobre qual é o valor que nós estamos vendendo aqui no Booktube como consumidores e como produtores de conteúdo. Qual é o valor que passamos para quem está nos assistindo, qual é o valor do sucesso nessa plataforma. E esse era de fato um vídeo que eu não queria estar conversando aqui com vocês hoje, porque em primeiro lugar nós estamos no meio de uma pandemia. Sinceramente, eu não queria estar fazendo reflexões do tipo nesse exato momento, enquanto a gente ainda tem que se preocupar com uma pandemia que estamos passando há mais de um ano. Só que esse assunto acabou surgindo e vários outros desdobramentos acabaram acontecendo e eu precisava compartilhar com vocês sobre esses meus apontamentos com relação ao assunto e de como eu acabo vendo o que é esteticamente vendido pelo Booktube. Enfim, espero de verdade que vocês me acompanhem até o final, então vamos lá. Ok, antes de mais nada, eu acho que é muito necessário eu explicar para vocês o que motivou essa minha reflexão e essa minha vontade de vir aqui conversar com vocês sobre esse assunto. E eu acho que, obviamente, a primeira parte, né, o que engatilhou esse meu primeiro pensamento foi, com toda certeza, a proposição do ministro, né, da Economia aqui do Brasil de criar taxações para a indústria do livro, com a desculpa de que o brasileiro médio não lê, que ler é algo elitizado, ler é algo da classe média alta e classe alta, e que não atinge toda a população, o que a gente sabe o que não é verdade. Em primeiro lugar, a gente sabe que isso não é verdade, a gente sabe que existe leitor na classe A, na classe B, na classe C, na classe D. Não existe uma cultura de incentivo à literatura no país. Isso é um outro assunto, mas que sim, não existe, principalmente com esse governo que a gente tem. Mas querer alienar por completo todas as outras classes sociais para taxar livros com a desculpa de dar um fôlego à economia, a gente sabe que não é por fins econômicos, é por fins de alienação cultural da população. Então houve todo esse debate acerca da declaração do ministro, que a gente sabe que não é verdadeiro, só que eis que no dia seguinte a essa declaração, eu estava assistindo a vídeos do Booktube aqui no YouTube, e eu me deparo com um vídeo sobre estantes, né, sobre arrumação e essas coisas assim. E antes até de eu abordar sobre, né, esse segundo gatilho ao gravar esse vídeo, eu preciso até deixar claro que, apesar de eu citar alguns exemplos por aqui, eu não vou citar nomes, eu não vou direcionar nada, até porque eu não quero que esse debate seja direcionado ou personalizado a ninguém. Eu quero que seja uma conversa construtiva da gente, entre nós mesmos, uma reflexão interna, uma reflexão quanto comunidade, sabe? Então eu já deixo aqui o alerta de que eu não estou apontando dedos para ninguém, eu estou apenas citando exemplos. Mas enfim, lá estava eu assistindo a esse vídeo, que foi uma recomendação do próprio YouTube na página principal do aplicativo. E eu gosto de fazer isso, sabe? Eu gosto de ver sugestões que o algoritmo do YouTube, né, manda para mim. E a pessoa estava lá explicando sobre a estante dela, explicando, né, sobre a nova organização, e estava respondendo algumas perguntas. E ela falou, né, sobre preços da estante, para conservar a estante, conservar o livro, né, e ter uma arrumação atrativa. Aí quando a pessoa vira e fala assim, o preço que eu vejo médio é de R$1.000, que eu considero até barato. E foi exatamente nesse ponto, né, que veio na mesma hora a notícia que tinha sido, né, alardeada um dia antes sobre a taxação de livros e dessa visão, né, de que o brasileiro médio, né, as pessoas de classe C, classe D, não leem. E eu fiquei me perguntando, será que é exatamente essa a impressão que a gente aqui como Booktube não está passando para quem está aí do outro lado vendo? Será que não é essa normatização que a gente está passando de pensar que
R$ 1.000 não é nada, ainda mais no Brasil de 2021, em plena crise financeira, em plena crise pandêmica, onde pessoas voltaram para a linha da pobreza, onde R$ 1.000 faz muita diferença para muita gente. Esse vídeo, indiretamente, me fez refletir bastante, sabe? Me fez refletir sobre o nosso lugar como consumidor e como produtor de conteúdo no BookTube e a imagem que a gente passa por aqui ao gravar os nossos vídeos. Porque, assim, usando o exemplo pessoal, eu sou uma pessoa de classe C, eu moro em Campo Grande, um bairro aqui do Rio de Janeiro que não é um bairro de classe alta. E quando eu estava pesquisando, né, a minha estante, e eu estava pesquisando uma nova estante no final do ano passado para ter mais espaço para os meus livros, quando eu entrava nos sites e via, né, que as estantes que eu queria eram de R$ 200, R$ 250, eu já ficava meio que um tanto quanto alarmado, porque nessa aqui, se eu não me engano, eu paguei 180 na época, mas encontrar por esse preço já está algo completamente impossível devido à situação que nós estamos vivendo. Então, se R$ 200, né, já me assusta, quem dirá R$ 1.000? Será que eu realmente conseguiria chegar aqui e falar para vocês que R$ 1.000 é um preço barato para ter a imagem que o BookTube vende? Porque no final, acho que a grande questão que ficou na minha cabeça é justamente essa imagem que indiretamente nós todos estamos contribuindo para vender através do BookTube. Essa imagem elitizada, por mais que eu não quisesse trazer esse tipo de conversa no meio de uma pandemia, sabe? Onde eu quisesse que o foco desse canal fosse a leveza, eu senti a necessidade de sentar aqui e conversar com vocês porque isso me incomodou bastante. De maneira nenhuma eu quero vir aqui e dizer onde as pessoas devem gastar o seu dinheiro ou dizer que leitores precisam viver uma vida franciscana, abdicando de suas posses e qualquer coisa do tipo, porque seria hipócrita da minha parte e seria extremamente ridículo da minha parte também. Só que quando a gente pensa em sucesso no BookTube, quando a gente pensa em muitos inscritos, quando a gente pensa em influenciar, né, na nossa comunidade brasileira, ela está sempre atrelada a uma imagem que acabou se padronizando ao longo dos anos, sabe? Eu tenho 10 anos de BookTube e eu sei exatamente qual é essa imagem padronizada de um BookTube de sucesso, sabe? E querendo ou não, é nítida essa bolha social da qual nós estamos inseridos como produtores de conteúdo ou até mesmo como consumidores desse conteúdo, onde a gente acha que tem os melhores conteúdos, os canais que podem oferecer o melhor conteúdo, e a imagem que a gente recebe é sempre a mesma, sabe? É a estante de uma determinada marca, são os book hauls com hardcovers um atrás do outro, são sempre o aparelho de leitura de ponta, são sempre os lançamentos que todo mundo quer saber. O cenário é sempre o mesmo, a classe social é sempre a mesma. Pode parecer exagero da minha parte, mas vamos fazer essa reflexão. Pense nas recomendações que aparecem para vocês com relação ao BookTube e que o algoritmo do YouTube sugere para vocês. Pense nas miniaturas, pensem na pessoa, pensem no cenário, pensem em tudo. Qual é aquele que vai te fazer assistir de fato? Qual é aquele que mais vai aparecer para você como sugestão? Qual é aquele que vai ter o cenário que você vai considerar mais agradável de se assistir? De fato, essas pessoas, elas refletem toda a diversidade de leitores que existe no Brasil? Acontece isso ou é sempre um padrão? E eu não falo isso como uma forma de julgamento ou de uma caça às bruxas, sabe? Até porque eu quero fazer aqui é justamente uma reflexão nossa como espectadores, sabe? E eu como produtor de conteúdo, porque em primeiro lugar, apesar de eu ser classe C, eu tenho as minhas comodidades, por assim dizer. Eu tenho acesso a uma TV paga, eu tenho acesso a uma variada rede de streamings que eu mesmo pago, eu consigo ler inglês e às vezes compro livros importados, eu tenho um leitor de Kindle. E em segundo lugar, eu sei que em 10 anos, o meu canal, Nosso Espaço Book Cruises, ele entrou em um nicho dentro de um nicho,
O meu interesse por livros já não é o mesmo da grande maioria que acompanha os canais de literatura pop. Eu sei que eu já estou num nicho dentro de um nicho, mas numa reflexão geral, a gente acaba pensando muito, né, na demonização do book haul, que eu sinceramente não acho que seja a ponta do iceberg dos problemas que nós temos que debater, mas a gente não pensa de fato na imagem que nós estamos vendendo, na imagem que o BookTube brasileiro está vendendo para os leitores, e que, querendo ou não, não reflete de fato toda a gama de leitores que nós temos no Brasil. Que quando alguém quiser, né, empurrar a goela abaixo de que só leitores de classe alta leem, os exemplos de leitores de classe alta vão ser muito fáceis de serem apontados, sabe? Porque, querendo ou não, essa é a imagem de sucesso que a gente tem na nossa cabeça. É aquele canal onde tem muito book haul de capa dura, hardcover, daquela editora específica, daqueles livros específicos importados, com aquele cenário sempre muito padronizado, com aquela estante específica, com aqueles funcos específicos, com aquela iluminação específica, com aquela câmera específica, com aquele áudio específico, e etc, e etc, e etc. Ao longo dos anos, né, a gente atrelou tanto a qualidade de imagem, a estética em si, o visual padronizado de classe média alta, como o que de fato é aquilo que vai trazer conteúdo, o que de fato é aquilo que vai te prender e que vai te oferecer algo como a norma pelo BookTube, que, por exemplo, quando a gente vai ver um canal pequeno de nicho, com uma câmera com uma qualidade não tão boa assim, com um áudio não tão boa assim, com uma iluminação que ainda não sabe acertar, a gente já considera como um canal fraco, como um canal que não deve ser considerado, como algo que você viu uma vez e não vai assistir nunca mais. E ao longo dos anos estamos criando muito mais mecanismos para fortalecer essa imagem de que o que deve ser ouvido, o que deve ser discutido, o que deve ser comentado é uma bolha muito pequena do que a gente tem aqui na internet. Quem não faz parte dessa bolha, ela precisa se encaixar, sabe? Precisa lutar e se esforçar para conseguir fazer parte daquela bolha. Isso não é saudável. Isso não reflete de fato a diversidade que a gente tem de leitores no Brasil. Isso não reflete qualidade de forma alguma. E eu não estou dizendo que essas pessoas não tenham qualidade, eu estou dizendo que a gente mira tanto num grupo específico que a gente acaba esquecendo que existe uma miríade de outros grupos que temos aqui na nossa comunidade e que estamos deixando de lado, porque assim como vários fatores de nossa vida, a gente sempre vai olhar para o padrão. E foi essa reflexão que eu acabei fazendo, e foi essa reflexão que eu queria trazer para vocês, e ficou um vídeo enorme, mas é isso, sabe? Será que a gente não está de fato vendendo uma imagem elitizada da literatura aqui no Brasil? Será que a gente não tem que buscar mais pela diversidade de fato, sabe? Não apenas de boca para fora, mas de fato repensar o que a gente fala, repensar o que a gente busca, o que a gente quer assistir. Será que a gente não tem que pensar um pouco mais sobre isso? Essa vai ser uma conversa que a gente vai ter só por aqui mesmo, sabe? Né? Só nesse nosso grupo de amigos que a gente está sempre acompanhando aqui. Mas eu queria trazer, eu queria falar isso com vocês, eu queria desabafar isso com vocês. E, enfim, o que vocês acham? Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Mil desculpas por essa pausa na nossa programação mais leve, né, para trazer um assunto mais sério, mas eu precisava de fato conversar sobre esse assunto com vocês. Espero que vocês tenham entendido, e se gostaram do vídeo, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal BookCrushers e querem que ele chegue a novas pessoas. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se tornem um BookCrusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem de novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links estão aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra já da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Enfim, prometo que o próximo vídeo aqui do canal vai ser bem mais leve, e já está até gravado, já está até upado, para vocês terem noção. Pois aqui foi o Ribeneto para mais um vídeo do canal BookCrushers. Tchau e até o nosso próximo encontro.